chega, meu filho. Pronto. Aqui. Não vai, né? Gravar até ali. Pronto. Mais pra frente. Aí a competência 1. O que é isso? Por meio da habilidade de reconhecer informações explícitas em um texto, vocês poderão lê-lo e entendê-lo de forma mais proficiente, conseguindo identificar uma informação importante. Poderão ainda ganhar autonomia quanto à leitura e, além de tudo, serão alunos muito melhores na escola, pois saberão responder a questões de forma literal, validar respostas, conferir o que leram e resumir as principais ideias que os textos podem trazer. Isso acontece muito em disciplinas, por exemplo, da área de humanas, da área de natureza, onde está lá a maioria das informações de conceituação de alguma coisa, sempre vem de forma explícita, né? Mas mesmo assim, muita gente ainda tem dificuldade de compreender, de responder aquele negócio de tia, onde é que está a resposta? Oxe, e a resposta está explícita ali do texto e o menino não conseguiu localizar, isso é um problema, viu, gente? Pode ser preguiça, mas também pode ser falta de competência leitora. Aí, se você precisa se autoavaliar, é isso que está acontecendo comigo, então como é que eu vou me esforçar para que eu possa melhorar, né, essa minha competência leitora? E a gente pode até destacar o autismo, né, também, que tem. Sim. Não quero dizer que não quero dizer que é uma pessoa autista, né, mas a maioria dos casos que são graves é de pessoas que têm um grau de autismo. Sim. Mas eu conheço muitos autistas que, por exemplo, ele tem assim dificuldade na escrita, mas ele tem uma leitura, uma oratória. Pablo, por exemplo, Pablo do 3º ano, ele tem alguma dificuldade de escrever, mas ele adora ler, ele tem uma oratória, ele dá uma aula melhor que eu, né? Eu acho que isso é pro fato de dizer assim, a autista não presta atenção em nada, né? Eu acho que é bom. Tem que ter cuidado com os preconceitos, né? Que às vezes a gente leva. Aí vamos aqui, ó. Eu trouxe alguns textos, né? Há um post no Facebook que sempre leva ao riso. Nele podemos pensar sobre a habilidade de localizar informações explícitas. Pode ser até que você já tenha visto. É esse anúncio aqui, ó. Estão vendo? Presta atenção para vocês pegar a meada da explicação. O anúncio diz assim, ó: oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 às 17 na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo 99999. Pronto, o anúncio. Aí a pergunta: vocês acham que Paulo colocou todas as informações necessárias para que as pessoas soubessem todos os detalhes da venda dele? Olha aí, está faltando alguma informação se você teria dificuldade de encontrar Paulo. Acho que não. Sim. Qual página dele? É o meu irmão, desculpa. E aí, vocês acham que Paulo colocou todas as informações? Dá para achar Paulo? Dá para comprar o bolo dele? Não, tia, por conta que não vai saber qual a faculdade. Pronto, mas se ele está dizendo na entrada da faculdade, é uma informação relevante. Mas eu acho que se for em relação à venda do bolo e a localização dele, eu acho que já está E as pessoas souberem, né, qual é a faculdade. Já está dizendo, eu vou vender bolo de chocolate essa hora. Pronto. E eu acho que ele já colocou esse anúncio aí direcionado a tal faculdade que ele vai dar de frente. Ih, Maria. Feia. Muito bem. Oi, amor. Exatamente. Diga. Dá a entender que Sim. ele postou esse anúncio, mas para pessoas que ele já conhecia. Sim. E que as pessoas conhecem ele. Sim. Que já sabem onde é o ponto e sabem que ele também já faz essas vendas de costume. Excelente observação. Aí vamos aqui verificar no texto. Qual produto estava sendo vendido? Bolo de chocolate. Bolo. Em qual lugar? Em frente à faculdade, na entrada. Em qual horário? Das 14 às 17. Qual preço? R$5.
R$20 a fatura. E qual é o contato para eu falar com o Paulo? 9999999. Aí uma pessoa vai lá no zap de Paulo e vai perguntar assim, Paulo, às 16 horas, eu tenho como eu comprar bolo? E aí, o que vocês diriam? Às 16 horas, Paulo, tem como eu comprar o bolo? Eu diria, minha filha, o bolo vai estar de frente à faculdade. Você vai fazer o que lá? De 14 às 17. Às 16 horas eu vou conseguir comprar do teu bolo, Paulo? Vai não. Por quê? Vai. Porque essa atrás Vai, porque 16 vai entrar 2 horas. Tiana, Beatriz, vai não, até 5 horas. Vai, né? Que ele vai estar lá de 14 às 17, então 14, 15, 16, 17 horas ele vai estar lá. Mas quando for 18 horas, Paulo garante de você comprar o bolo dele lá em frente à faculdade? Vai não, vai ser da noite. Pronto. Aí você precisa também. Precisa dar uma raciocinadazinha, observar bem as informações, mas tem gente que não faz isso, certo? As perguntas que o bolo. Porque tem muita gente que não lê. Pronto. Lá no post. Depende, se o bolo dele for muito famoso, 4 horas já tem vendido tudo. Vamos para as informações explícitas. Gente, olha as perguntas que tinham lá. Isso é verdade, viu? Olha as perguntas que tinham lá no pôster de Paulo. Viu? O bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você vai estar? Como faço para comprar? Isso é pergunta que se faça? É justo fazer essas perguntas com o próprio de Paulo? Pior, que é não. Desse jeito mesmo. Ele fazia isso lá no... Né? E a mulher isso acontece do mesmo jeitinho no grupo da sala. Pronto. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Porque uma pessoa que tem a competência 1, que é capaz de encontrar informação explícita em um texto, não pode fazer isso, né? As informações estão lá, leia com atenção, procure entender. Tá com dificuldade, releia, né? Para poder não passar por isso. Aí vocês acham que falta alguma informação para que as pessoas achem o Paulo e comprem a fatia de bolo que ele está vendendo? Vocês já falaram sobre isso, né? Aí ele diz assim, com certeza não. O anúncio do rapaz é claro e possui todas as informações possíveis. Entretanto, o que causa riso e até mesmo surpresa não é o anúncio de Paulo, mas as perguntas que as pessoas fazem a ele quando leem um anúncio. Chega a ser bizarro, né? Mas existe muita situação assim. Todas essas informações estão no anúncio, entretanto, a dificuldade de localizar informações explícitas fica evidente quando as pessoas fazem perguntas que já estão explícitas no anúncio. Entenderem por que é tão importante localizar informações explícitas no texto? Entenderam? Aí vamos colocar em funcionamento essa habilidade de localizar informações explícitas. Vamos treinar um pouquinho? Esse aqui é um outro texto, certo? É uma reportagem sobre a relação dos adolescentes com os smartphones, certo? Vamos lá para o texto. O título é, Smartphone é o melhor amigo de 49% dos adolescentes. Pesquisa aponta que, deste total, 36% priorizam o aparelho em vez de passar mais tempo com os amigos de carne e osso, a família ou pessoas importantes. Quem é que vai ler? Eu posso ler. Leia. Todo mundo acompanha, que é para raciocinar, ver se você está conseguindo de fato encontrar as informações que estão explícitas no texto. Vá, Coração. Qual a primeira coisa que você faz ao acordar? A maioria dos jovens pertencentes à geração, a chamada geração Z, de 16 a 20 anos, responder: olha, o smartphone antes de qualquer outra ação.
Foi-se embora o áudio. Outra pessoa. Eu posso ler. Leia. Qual a primeira coisa que você faz ao acordar? A maioria dos jovens pertencentes à chamada geração Z, de 16 a 20 anos, responderá: olhar o smartphone antes de qualquer outra ação. Para ser mais preciso, 49% dos brasileiros nessa faixa etária consideram o smartphone o melhor amigo. Desse universo, 36% priorizam o aparelho em vez de passar mais tempo com os amigos de carne e osso, a família ou pessoas importantes. Esse cenário traz um alerta à sociedade sobre o limite do uso das tecnologias e no que isso pode ser prejudicial. As relações interpessoais, por se tratar de uma geração que já nasceu imersa ao mundo conectado 24 horas por dia. O nível de apego destes jovens com o aparelho móvel foi objeto de um estudo feito pela especialista renomada em comportamento, mente e cérebro e na ciência da felicidade pela Universidade de Harvard, e psicóloga do Departamento de Psiquiatria do Hospital Geral de Massachusetts. Em parceria com 4 países, Brasil, Estados Unidos, França e Índia, foram investigados os A pesquisa, que comportamentos... tu pulou essa parte, é importante. A pesquisa ouviu 4.418 usuários. Vá. A pesquisa ouviu 4.418 usuários de smartphones de 4 países, Brasil, Estados Unidos, França e Índia. Foram investigados os comportamentos e hábitos de utilização do celular de diferentes gerações para entender o impacto do equipamento nas relações com o usuário, com outras pessoas e com o ambiente físico e social. Pronto. Deem mais uma lidinha, certo? Caso queiram. Tá aí o texto. Esse texto ele traz várias informações. Mas aí o que vai ser cobrado aqui nessa competência são só as informações que estão explícitas, certo? As informações que estão no texto. É importante que todo mundo tenha lido, né, com atenção. Eu li a primeira vez, não entendi muito bem. Leia a segunda, a terceira, até você entender bem, conseguir visualizar na sua mente o que diz o texto, né, compreender, conseguir assimilar, tá bom? Aí vamos mais para frente. A partir do texto, vamos trabalhar algumas dicas e pistas para aprender a localizar informações explícitas em qualquer texto e sempre nos darmos bem nessa habilidade. A primeira dica que vamos dar a vocês é sobre aprender a localizar marcas tipográficas, ou seja, coisas que faz parte do texto. Por exemplo, aqui eu tenho uma notícia, né? Eu sei que na notícia eu vou ter um título, que ele resume bem o texto, né? Eu vou ter um subtítulo, né? Que é o lead. Ó, tá vendo aqui? O título, ele vai dar uma informação a mais, mas ele ainda vai resumir bastante sobre o texto, né? Se ele está falando de pesquisas, de números, se ele é impessoal, então você conhecer o gênero, né? E as partes que compõem esse gênero é muito importante para já lhe dar, né, aquela segurança da interpretação do texto. Podemos encontrar no texto recursos que chamam a atenção do leitor, como por exemplo, números, né, que estão lá, palavras em negrito, itálico ou sublinhados, símbolos, letras, maiúsculos, né, títulos, gráficos, tabelas, tudo isso vai fazer parte do texto e você perceber, saber utilizar bem, lhe ajuda a interpretar esse texto. Quando for necessário localizar algumas informações explícitas em texto do nosso cotidiano, podemos sempre procurar essas marcas, sempre ajudam muito.
Vamos entender isso a partir do texto que lemos, né? Respondendo a algumas questões, marcando um X na coluna mais adequada descrita como verdadeiro ou falso, e depois do justificando e apontando os parágrafos em que essas informações estão. Iniciamos o quadro e vocês vão nos ajudando a completar, certo? Olha aqui o quadro. Por exemplo, essa informação aqui. Smartphone é o melhor amigo de 36% dos adolescentes. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Pelo que eu li, é falso. Verdadeiro. Ah, não é falso. Por quê? O texto mostra que smartphone é o melhor amigo, não é de 36%. O texto diz, é uma informação explícita, que o smartphone é o melhor amigo de 49% dos adolescentes. Onde é que está isso? Primeiro parágrafo. Aqui, ó. Para ser mais preciso, 49% dos brasileiros consideram o smartphone o seu melhor amigo. Tá vendo? Vamos para outra informação que está explícita. 36% dos adolescentes priorizam o aparelho em vez de passar mais tempo com os amigos e família. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Onde é que está isso? Verdadeiro. Em que parágrafo? No segundo parágrafo. Ó, a informação aqui explícita, ó. 36% priorizam o aparelho em vez de passar mais tempo com os amigos de carne e osso. Né? Muito bem. Vamos para a próxima. Ele diz assim: a geração Z é formada por jovens de 18 a 20 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Os jovens é de 16 a 20. Pronto. Em que parágrafo tá? Ele tá dizendo aqui, ó. A chamada geração Z é de jovens de 16 a 20 anos. Ah, eu não li a questão direito, então fui com pressa, né? Aí eu acabo errando por conta do 16 e não do 18, né? Tem cuidado também com isso. A outra foi Nancy Eckhoff, em parceria com a Motorola, por meio do estudo Phone Life Balance, que estudou a relação entre adolescente e o uso do celular. Correto? Nancy. Foi É falso. Nancy Teve essa Motorola aí, não. em parceria Tem com... no terceiro parágrafo. Teve sim, é verdadeiro. É verdadeiro, teve no terceiro parágrafo. Foi Nancy Eckhoff, em parceria com a Motorola, por meio do estudo Phone Life Balance, que estudou a relação entre adolescente e o uso do celular. Verdadeiro ou falso? Oh. Ai, meu Deus. Bora. Aqui. Nancy Eckhoff, em parceria com a Motorola, por meio do estudo Phone Life Balance, né? Foi quem estudou o nível de apego desses jovens com aparelho móvel, objeto... Tá vendo? Então, a informação verdadeira. Tá aqui, ó, terceiro parágrafo. Certo? A última. A pesquisa ouviu 4.440 usuários de smartphone de 5 países. Verdadeiro ou falso? Falso. Era 4 países. Tá onde? Em qual parágrafo? No último. A pesquisa ouviu 4.118 usuários de 4 países: Brasil, Estados Unidos, França e Índia. Às vezes, na emoção, né, na empolgação, você vai e erra uma questão dessa, porque você não quis voltar ao seu texto, né? É claro que lá vocês vão ter mais conforto, né? Que vai ter o texto e a questão ao mesmo tempo. Aqui a gente não tem esse recurso, mas tá lá. Pronto? Pronto. Entenderam que é uma informação explícita? Sim. E que é preciso ter o cuidado para não estar com essas perguntas óbvias que parece até que você não tem nem a primeira competência de leitura, né? Nós não vamos mais passar por essa vergonha. Aí vamos aqui treinar. Por isso que eu comecei com sertanejo. Isso aqui é a questão que vocês vão resolver também. Da sofrência ao modão. Veja qual é o estilo sertanejo
preferido dos fãs do rodeio de Ribeirão Preto. Músicas que falam de amor, da vida no campo, da balada da bebedeira, embalam festas pelo Brasil e conquistam cada vez mais admiradores. Alguém lê aí, por favor? Sim, eu posso ler? Leia. A música sertaneja evoluiu ao longo dos anos e ganhou características mais atuais com a utilização de novos instrumentos, a incorporação do elemento e até do pop na conquista por novas gerações de fãs. O gênero musical, que é o queridinho dos brasileiros, ainda possui diferentes vertentes, como raiz, romântico, universitário e sofrência. Na 30ª edição do Ribeirão Roda Music, o line-up é predominantemente jovem. Em uma volta pelo parque de exposição, o G1 ouviu os fãs para saber qual o estilo sertanejo preferido deles. A psicóloga Isabela Castanheira de Carvalho nasceu em Goiânia, berço do sertanejo, e diz que o gênero faz parte da sua vida. Eu não tenho preferência tanto o sertanejo modão quanto o sertanejo de hoje em dia, que é o universitário e sofrência. Todos estão no meu coração, diz. Pronto, aqui é 11º, viu? Não é 30º não, acho que tu confundiu. Aí pronto, todo mundo lê aí direitinho, atentamente esse texto. Aí vamos de novo praticar. Qual o gênero musical explicitado no texto? O texto falou de pop, de modão, eletrônico, sofrência, sertanejo. Sertanejo. Pronto, muito bem. Em alguns momentos ela cita, né? Ele cita o modão, cita também eletrônico, né? Dizendo que foi introduzido ao gênero musical. Fala que hoje é chamado de sofrência, aquela coisa toda. Mas a pergunta é qual o gênero musical explicitado no texto. Então, o gênero como um todo é música sertaneja, certo? Vamos mais para frente. No texto, que vertentes da música sertaneja são apresentadas? Sertanejo raiz, universitário, sofrência e pop. Sertanejo raiz, romântico, universitário e modão. Sertanejo pop, romântico, universitário e modão. Universitário, sofrência. Eletrônico, romântico, universitário e modão. Quais são as vertentes da música sertaneja apresentadas? Vamos voltar lá no dia da avaliação. Sim, eu acredito que seja a letra C, não? Letra C, pop, romântico. Não, eu acho que seja a letra D. D. Raiz, romântico, universitário e modão. Pronto. Todo mundo. Porque ela citou muito em relação ao raiz. A informação está lá explícita, certo? Por mais que ela tenha falado várias vezes de algumas palavras, a pergunta é: que vertentes da música sertaneja são apresentadas? Aí nós vamos voltar lá no texto. Vocês vão ter o texto, né? É a D. Me diga aí onde é que está essa informação. No final do primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. O gênero musical que é queridinho dos brasileiros ainda possui vertentes. Quais são essas vertentes? Raiz, romântico, universitário, sofrência. Certo? Então a informação está lá, escancarada no texto e explícita. É claro que a gente tem uma dificuldadezinha, né? Porque vocês não estão os dois textos, mas tá ótimo. A psicóloga Isabela Castanheira de Carvalho dá o nome ao tipo de sertanejo de hoje em dia. Qual é? Como é que ela chama o tipo de sertanejo de hoje em dia? Letra A, universitário, sofrência. Letra A. Aí vamos ver se essa informação está lá explícita. Está em que parágrafo? No último. Pronto, aqui, ó. Quanto o sertanejo de hoje em dia, que é o universitário ou sofrência, né? A informação tá aqui explícitazinha, você vai lá, resolve sua questão de boa e tá bem pertinho de ganhar um notebook. Simples assim. Vamos para a próxima.
Gente do céu, já terminou essa aula 1. Entenderam? Vamos para a segunda competência. Diga, amor. Essa é mais rápida ainda. Ó. Começa assim. Nunca desista de seu sonho. Se ele acabou numa padaria, procure em outra. E aí, o que ele tá dizendo com isso? Eu acho que ele quis fazer uma comparação, tia, com o sonho dele e o sonho da padaria. Uma metáfora aí, né? Há uma ambiguidade. Sim. Há uma intenção de humor. Sim, também. Sim. Pronto. Pois a partir daí você já reflitam. A segunda competência que diz assim, é inferir sentido. O sentido que a gente, quando ele fala em fazer inferência, é você conseguir entender nas entrelinhas o que ele quer dizer além do literal que está aqui, né? Ou seja, ele Eu acho que tinha ele quis levar um pouco a leve o que estava acontecendo. Alegre. Ele estava procurando o sonho dele em um lugar e não estava dando certo. Aí pegou e disse, não, vamos fazer assim. Já que eu não encontrei nessa padaria, vou procurar em outra. Você pode fazer uma interpretação literal, né? Achar que ele só tá falando do sonho, o sonho da padaria, aquele biscoito que a gente come. Como você, aí você vai estar fazendo uma interpretação de informação explícita. Mas quando você... Diga. Acredito também que seja assim, do meu ponto de vista, que ele falou assim, nunca desista dos seus sonhos. Ele está dizendo que você nunca desiste, mesmo que naquela tentativa não dê certo, em outra padaria vai dar certo, ou seja, outra oportunidade pode ser certo. Pronto. Quem consegue fazer essa interpretação, que é ir para além da informação explícita, é conseguir encontrar esse efeito de humor, conseguir encontrar essa metáfora que ele está fazendo entre o sonho da padaria e o nosso sonho e imaginação, aí você já tem essa segunda competência, que é conseguir inferir sentido, né, ao texto. Aí vamos mais para frente. Nessa segunda aula, você precisa saber explorar as habilidades de leitura para fazer inferência nos textos verbais, relacionar os efeitos de humor e o processo de inferência e relacionar sentido real e sentido figurado, né, na geração de sentido de expressões em diferentes contextos, né? Vamos mais para frente. Você gosta de piada? Que sim, sem graça. Você gosta de piada? Sim. Você ouviu alguma piada bem engraçada? É muito importante a inferência nesse tipo de texto, gente. Sabe aquele povo que conta a piada e você fica olhando por lado, querendo entender e não conseguiu? Né? Será que você não conseguiu interpretar ou a pessoa não conseguiu contar? Que situação é essa? Né? Não, tipo, a piada eu sou lesa. A pessoa pode contar a piada pra mim 300 vezes, eu não entendo. A brincadeira que gera humor está relacionada não ao que fica explícito, né? Ou seja, escrito de forma literal no texto, mas aquilo que fica implícito, né? Que você precisa interpretar, fazer a inferência, né? Para entender o que ficou nas entrelinhas do texto. Aí vamos lá. Vamos então fazer a leitura de uma piada? A partir dela será possível pensar sobre esse importante processo de inferir informações nos textos. Vamos lá, almoço na casa, aqui é a piada. Almoço na casa da amiga. Olha o título, viu? Almoço na casa da amiga. Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse, fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e ó, fui embora. Agora a mulher tá aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo. Dá e depois toma. Estranho, viu? E aí?
sou ruim de contar piada, né? Ai, Jesus. Pronto. Aí o texto, ele é assim, uma forma muito seca, né? Não, geralmente, quando o menino conta a piada oralmente, aí você tem o recurso da fala, os gestos e tudo, mas no texto escrito você não tem, você só tem a sua própria capacidade de inferir e entender o que ele quis dizer, certo? Aí é uma piada. Se você não entendeu, cuide de entender. Eu vou dar um minutinho para vocês lerem. Eu já entendi. Pronto. Mulher, eu não acredito que eu fiz essa piada. Pronto? Pronto, mas não. Mas já tem entendido. Responda oralmente com os colegas de sala o que segue sobre a piada. Você acha que houve algum ruído de comunicação entre o que uma amiga diz e a outra entende? Ou seja, houve aí algum mal entendido? Sim, pela parte da outra pessoa, né? Que não entendeu. Qual foi esse ruído? O que foi? A louça é sua. Era pra ela lavar, né? Ela pegou e carregou a louça. Agora, a louça é sua. Essa frase está explícita no texto, certo? Qual o verdadeiro sentido dela nesse contexto aí? Era uma amiga que tinha que lavar a louça. Pronto, ela queria era que a amiga lavasse a louça. Só que a amiga não conseguiu inferir esse sentido ao que a outra falou. Ela entendeu foi que a louça é sua, né? De presente, tome, né? Por isso aí que causou o ruído na comunicação e acabou, né, acontecendo da até polícia. Quais as pistas que o texto dá a você para a compreensão do real sentido dessa frase? Há alguma pista no texto que lhe leve a compreender que, na verdade, a louça é sua? Na verdade, pedindo para a amiga lavar a louça? Na hora que ela disse que fez o almoço, no caso ela ficou com o trabalho todo de fazer o almoço e a amiga dela no mínimo tinha que lavar a louça. Pronto, né? Aí, é claro que essa é a pista. Quando você tem conhecimento de mundo, que conhece esse contexto, né? De a pessoa dizer, a louça é sua, e você já entender que isso é para a pessoa lavar a louça, você tem mais facilidade de entender um contexto desse. Mas a eu amiga... acho que vem do fato da fala, né? Sim. Porque, tipo assim, existe o dizer assim, já que eu fiz o almoço, lave a louça, ela podia Isso. ter dito isso, né? Mas como ela achou que a amiga dela tinha o mesmo modo de falar como ela disse, a louça é sua. Isso. Então fica a dica. As inferências são necessárias para entender um texto, cujas ideias principais estão nas entrelinhas da história, certo? Quando diz fiz o almoço, nas entrelinhas, ou seja, sem levar em consideração somente o sentido real do que está escrito, podemos inferir que a expressão a louça é sua significa dizer que o receptor da mensagem é convidado a lavar, a louça é sua, né? Dessa maneira, você deve ter percebido que no texto, como já havíamos falado, o humor se apresenta na quebra de expectativa, de a louça não ser lavada, né? E sim levada embora pela amiga, ao compreender que a expressão a louça é sua significa um presente da amiga e não uma tarefa doméstica. Quando no nosso dia a dia a mãe diz assim, a louça é sua, se você tem conhecimento de mundo, se entre vocês, você já tem o significado do que significa nessa expressão, que é para você ir lavar a louça, vocês não vão ter problemas de comunicação. Mas se você não tem conhecimento de mundo, né, de que essa expressão significa que você deve ir lavar a louça, você vai entender, é como a informação está lá explícita, achar que realmente você ganhou de presente. Entenderam isso? É uma indireta barra direta. Isso.
O significado que interpretamos nas entrelinhas está para além do sentido real das palavras. Ela não é visível, compreendida de forma direta, literal. Somente pelo contexto é possível enxergar, inferir esse sentido das entrelinhas, aquilo que está implícito, né? Quando diz agora a louça é sua, o efeito de humor acompanhado da ironia também é construído a partir de inferência na piada. Para compreendermos bem os textos, precisamos negociar os sentidos. E para isso tem que haver um diálogo constante entre o autor, ou seja, quem escreve, o texto dele e o leitor. Não adianta, por exemplo, você está escrevendo um texto e você não pensar, será que o meu leitor vai entender o que eu quero dizer dessa forma que eu estou escrevendo no meu texto? O autor, enquanto escritor, ele tem que ter essa análise. Assim como o leitor, ele também tem que ter essa perspectiva. O que será que o autor quis dizer quando escreveu o texto dessa forma, né? Então, é aí uma conversa, uma inter-relação entre autor, texto e leitor. Você, enquanto autor, você tem que pensar no seu leitor. Mas você, enquanto leitor, também tem que pensar em quem redigiu o texto, certo? Então, para tanto, gostaríamos de apresentar para vocês 3 conhecimentos essenciais na construção das inferências, né? Você precisa ter conhecimento linguístico, ou seja, saber ler, saber interpretar bem, qual é a função que aquela palavra está ali, né? Conhecimento de mundo, você entender o que significa aquela expressão. Por exemplo, quando dizem assim, depois que a mãe reclamou com o menino, ele deu um sorriso amarelo. Alguém conhece essa expressão, sorriso amarelo? Eu não. Se você não conhece a expressão, você não vai entender. Hã? Um sorriso sem graça. Um sorriso sem graça, né? Para quem tem esse conhecimento de mundo, do que significa essa expressão sorriso amarelo, sabe que depois que a mãe reclamou com o menino ficou triste, sem graça, acanhado. Agora, se você não conhece a expressão, você vai fazer igual a menina. Você vai achar que o menino realmente estava com um sorriso pintado de tinta guache amarela, certo? Eu pensei que ele não tivesse escovado o dente e ficado com leite amarelo. Isso. Tem que ter conhecimento de mundo também. E o conhecimento... Oi? Pronto. E esse conhecimento interacional é justamente você ter essa perspectiva de autor, texto, leitor, o que o texto diz, o que o mundo, o que o meu conhecimento me leva a interpretar, né? Toda essa interação. Quando acionados pelo leitor, esses conhecimentos interagem entre si na produção de sentido, de significado. Então, quando é que eu sou um bom leitor? Quando eu consigo imaginar, quando eu consigo assimilar o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu li, interpretei, certo? E aí é o contexto. O que é o contexto? É a relação entre o texto e sua situação de produção. É um conjunto de circunstâncias que devem ser consideradas quando realizamos uma leitura. O contexto atualiza os sentidos e possibilita uma correta compreensão de significados. Para que seja possível compreender o efeito de humor na piada, é necessário compreender quais estratégias linguísticas foram utilizadas. Vamos começar entendendo o que significa linguagem literal e linguagem figurada. O que é o sentido literal? É a palavra no sentido do dicionário, né? Quando ele disse a louça é sua, a amiga entendeu do jeito que estaria essa expressão lá no dicionário, que a louça foi doada. Isso é o sentido literal, né? Mas aí há muitas expressões, né? Muitas falas estão ali no sentido figurado. É uma expressão no sentido do contexto, como ela é usada, né, no dia a dia, como ela poderia ser usada no dia a dia, né? Quando a amiga disse,
a louça é sua, a amiga que fez o almoço entendia que é lavar a louça. E a amiga que carregou entendeu que a louça. Então aí há uma ambiguidade e vai depender da sua interpretação de contexto, certo? No gênero piada, a construção da inferência que gera o efeito de humor pode ser analisada mediante isso aí eu já falei lá naquele outro. Vamos fazer só esse exercício aqui, ó. Alguém já ouviu falar essa expressão? Quando a comida tá tão ruim que nem cachorro Ninguém diz nada. Não dê pista não, ó. Nem cachorro come. Eu uso demais. Lá em casa, a gente usa demais, mas eu quero que você veja se você tem conhecimento de mundo para interpretar isso aí, certo? Nem conhecimento como. Você acha que o sentido dessa frase é pejorativo ou apreciativo? É xingando ou é elogiando? O que vai... Xingando. Pejorativo. É xingando. Pronto. O que vai dizer um Cachorro sentido... chora pra não comer. Pensa bem. O que vai dizer um sentido ou outro é o contexto, minha gente. Ó, eu quero só uma pessoa só. Eu quero que você me diga, escute, eu quero que você me diga um contexto onde só um contexto. Espera, onde essa expressão é usada. Diga aí um exemplo. Essa comida nem cachorro come. Diga em que contexto. Explica o contexto. Quando a comida tá bastante gostosa, aí geralmente é o que dizem aqui, né? Nem cachorro come, porque tu some. Você tá comendo aquele almoço, né? Aquela comida bem gostosa. Aí a pessoa vai e diz, nem cachorro come. Mas por que o cachorro não come? Hã? Porque não sobra. Porque não sobra. Porque não sobra. Existe esse contexto. Alguém desconhecia esse contexto? Não? Alguém... Tem um contexto também que... Pera, não, já pra outra. Oxente, pronto. Tem esse contexto. Você tá lá comendo a comida tá tão gostosa. Você come tudo, não sobra nada. Aí você termina e diz, nem cachorro come, mas é porque não sobra. Mas também... Também depende. Diga. Não é quando a comida tá ruim que a pessoa fala, nem cachorro come. Presta Eu diria assim, atenção. que depende. Porque nem cachorro come porque não sobra, ou nem cachorro come porque tá ruim. Pronto. Aí já é um segundo contexto, né? A comida tá tão ruim que nem o cachorro vai comer. E quando é que eu vou saber diferenciar? Quando é o sentido pejorativo e quando é o sentido apreciativo. Dependendo da situação, do contexto. Dependendo da situação, dependendo do Depende da contexto. comida, né? Depende da comida, não é assim? Então, ali a situação real em que eu vivencio, certo? Mas aí, em um texto, pode acontecer diversas impressões, essas expressões, pode haver a quebra de expectativa, né? Buscando esse efeito de humor, certo? E aí você precisa ler com bastante atenção e procurar entender. Se você não tiver o conhecimento de mundo, do que significa nem cachorro come, a louça é sua, o sorriso amarelo, você vai ter dificuldade de interpretar, né? Então, o conhecimento de mundo também é importante, assim como a leitura, a inferência de sentido, certo? Para você encontrar se aquele autor ele tem a intenção de criar ali um texto no sentido figurado ou um texto no sentido literal. Vai depender da sua competência de leitor para conseguir interpretar corretamente determinados textos. Entenderam isso? Pronto, peraí, viu? Ai, não vai ver nada não. Peraí. Alguma dúvida, gente? Ô, tia, Diga. Vanessa disse que o dela saiu e não tá conseguindo mais entrar. Oh, Vanessa meu saiu da plataforma.
Tem que pedir, ela tá pedindo permissão, é? Não tá conseguindo entrar. Eu acho que a conta dela não tá dando certo. Oh, meu Deus. Vanessa, né? A bichinha toda semana dá um negócio. Ó, gente. Cadê o bicho? Aqui. Lá no Google Class já tá liberado. Eu coloquei um quiz, certo? Onde vocês vão fazer. Vocês têm 30 minutos para fazer. Depois desses 30 minutos eu vou fechar. Peraí, eu vou ficar aqui. Enquanto vocês Meu Deus. fazem. Peraí, ainda. Eu já tô acho na quarta. Yasmin, vai te aquietar. Yasmin, tu não tava assistindo aula não, Yasmin. Mas Oxe, eu tô ouvindo e tô fazendo. peraí, viu? Ó, aqui eu vou colocar a frequência. Vocês têm 3 minutos para responder a frequência. Meu Deus. Peraí, não consegui copiar não. Ei, tia, Oi, tem uma questão aqui bugada. o que é? Diga. Que tem, sei lá, tia, já tô encucada nela aqui pra receber. Com medo de Diga. marcar errada. Pronto. Eu vou entrar logo no meu Google Class. Pronto. Vocês têm 3 minutos para preencham logo a frequência. Minha mulher, não tô conseguindo abrir, não. O quê? Tá sendo permissão. Nem eu. Nem eu, tia. Tem que pedir permissão. Assinaram a frequência? Restringir só a conta da Seduc. Foi. E a frequência não tá dando certo, não. A minha não entra, não. A frequência? A minha também não. Não, essas coisas aí. É a frequência que não tá dando certo. Quem já marcou pode sair? Tem a conta. Eu já marquei, olha que aparece. Conseguindo marcar. Não vai. E minha conta da Seduc tá desmantelada. Pera, menina, eu vou ajeitar. Já dei agonia. É só você tirar a restrição. É, vou coisar aqui. Tenei. Tenha paciência. Corre aí. Corre. Frequência, né? Configurações. O computador tá travando. Coleta de endereço. Restringir aos usuários, não sei de quê. Pronto. Desrestringir. Editar após o envio. Não pode ver gráficos. Não manda pra ninguém, viu? É só pra quem tá na aula. Mostra. Ô, tia. Ah, Geisila disse que ela não consegue abrir o quiz dela. eu vou já olhar o que é que tem lá, viu? É como se a gente tivesse. Como é? O meu também. Tá o É como quê? se não tivesse nada lá. Como se não tivesse nada. Pois eu abri o meu, normal. Não tivesse anexado o quiz. Eu abri, tia, normal, tá anexado. Tá só assim, resolvo o fim, só que não tem o anexo. Não tem um anexo. É que turma essa Eu daí? acho que essa era ADM. ADM. Vou olhar agora. Responderam a frequência? 10 e 15 eu Não, deu fiz. certo. Não. Eu já E desrestringi Cris, lá. eu viu? não tenho quiz pra responder. Só tem a Cristina Vieira. aí É só respondeu ADM, o quiz. né? Que tá com esse Mas não tem o problema. quiz. Deixa eu usar. Deu certo de a frequência aqui. Certo. Deu Atividade. certo. Oxente, tá sem um bicho mesmo. Vou pegar ele, Pronto, viu? deu certo. A frequência. Viu? A DM tá sem um quiz, viu? Eu vou procurar ir lá que eu coloco. Cristina, pode sair da frequência? Pode. Ó, escutem. 11 horas eu vou fechar o quiz, tá bom? Façam agora. Que se tiver alguma dúvida eu vou ficar aqui mais um tempinho. Não pesquise e não mande resposta. Ok. Ei, tia. Ou, É quantas questões? são 9.
Mas é pra sair da chamada, é eu tô fazendo. Tia Cris, aí é só esse quiz ou tem atividade também? Só esse quiz. Hoje eu tô bem boazinha. Tá certo. Tia, eu coloquei a chamada, fiz a chamada. E depois olha se o meu apareceu. Tá bom. Tô colocando o quiz lá em ADM, viu? Porque não foi. É porque eu tenho que colocar sala por sala pra poder programar. Eu acho que eu esqueci. A chance, esqueci. Pode sair quem já preencheu a chamada? Todo. Tia, aí resolve, envia o 15 até que horas? Até 11. 11 horas eu fecho, viu? Tá certo. Tchau, tia. Tchau, amor. Vamos com Deus. Qualquer coisa eu venho aqui daqui a pouco. Tá bom. Olha lá, menina de ADM, você já conseguiu acessar? Apareceu. Apareceu? Deu certo. Apareceu, tia Cris. Tá bom. Eita, já teve foi gente que respondeu. Não mande as respostas pros colegas. Eu tô de olho em vocês, viu? Com essa munganga que tá mandando resposta. Tia Cris, Oi, amor. sou eu, Jennifer. Sim. É que eu fiquei pra perguntar pra senhora Diz. se dava certo fazer o trabalho dele